Vamos lá, galera, dando continuidade agora ao nosso curso, vamos falar agora de Banco Central. Banco Central, ele é uma entidade supervisora que compõe o conglomerado aqui, o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo que dá diretrizes e normas, e o Banco Central vai lá e executa essas normas em relação ao crédito monetário e câmbio, beleza? O Banco Central, ele é uma entidade supervisora, certo? E todas as entidades supervisoras, todas essas entidades supervisoras aqui são autarquias federais, certo? Vinculadas ao Ministério da Economia. Todas são autarquias federais vinculadas ao Ministério da Economia. Sem nenhuma dúvida. E uma das funções do Banco Central é executar aquilo que o CMN manda. Basicamente, resumidamente, se você ler isso aqui, é isso. Em relação à formulação, à execução, o acompanhamento do controle das políticas que o CMN coordena, o Banco Central vai lá e executa, beleza? Vamos falar vamos falar um pouquinho como é que funciona um pouco de cada política. Como o CMN é o cara que dá diretrizes e normas sobre política monetária, creditícia cambial, o Banco Central é o cara que vai lá e executa essas políticas. Então, para falar um pouco sobre cada uma, a política monetária é aquela política que se preocupa com a relação do dinheiro na economia. Aquela se nós temos moeda, se tem moeda disponível, se o valor da moeda está valorizando, se a moeda está desvalorizando. E por isso a gente tem os instrumentos de política monetária para tentar fazer com que o Banco Central execute a política que o CMN dá diretrizes e dá normas, beleza? Então, só para te complementar, os instrumentos clássicos de política monetária que você vai ver também nesse curso CPA 20 é o depósito compulsório, redesconto, redesconto, ficou feio, mas não. E o Open Market, beleza? O Open Market, operações de mercado aberto em português, em inglês é Open Market. Certo. A política creditícia é aquela que tem o objetivo de ofertar o acesso da população ao crédito. Então, o CMN dá diretrizes sobre como é que deve comportar o crédito. A gente deve estimular o crédito para quem? Para a área urbana, para o crédito rural, a gente deve para o microcrédito, para o cara que é microempreendedor, a gente deve colocar o crédito para a área de construções, para a área habitacional, o que a gente vai fazer? Assim, o Bacen executa essas políticas, certo? A política cambial é o conjunto de ações governamentais diretamente relacionadas ao comportamento do mercado de câmbio. São aquelas que procuram estabelecer uma relação da nossa moeda para tentar um ar de paridade com as moedas internacionais. A política financeira com o exterior é um conjunto de ações governamental com o objetivo de buscar um maior equilíbrio nas relações de comércio com parceiros no exterior. Inclusive, o agente financeiro internacional é o Banco Central, beleza? O Banco Central tem esse papel de ser o agente financeiro com o exterior. Os analistas do Banco Central até trabalham fora do Brasil, participando de reuniões da ONU, participando de reuniões de comércios exteriores, enfim. E a meta de inflação, quem define é o Conselho Monetário Nacional, mas quem executa tenta bater ela é o Banco Central. A meta do ano passado era 4%, isso aqui está errado, tá? Com 2% para cima e 2% para baixo. A meta de cada ano ela é definida 3 anos antes do ano de execução da meta. Então, por exemplo, no ano de 2020, foi no ano de 2017 que foi determinada a meta de inflação desse ano, beleza? São objetivos do Banco Central. Você repara que todos os objetivos do CMN, como ele era um órgão máximo que manda, ele só dava verbos de mandar. Aqui são verbos de quem executa. Manter as reservas internacionais em nível adequado. Estimular a formação de poupança, que é o ato de poupar. Não é aquela poupancinha de ir lá na Caixa Econômica que eu quero abrir uma poupança. Não é essa não, é o ato de poupar, guardar dinheiro. Zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Então, quem quiser zela pela estabilidade e aperfeiçoamento do sistema financeiro? O Banco Central. Quem quiser zela pela liquidez da economia? Banco Central. O CMN, ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Não confunda, pelo amor de Deus. Beleza?
Quantos integrantes tem no Banco Central? São 9 integrantes. Esse aqui é uma aula atualizada, tá? Que foi mudada agora recentemente, não tem nem um mês. Antigamente eram até 9, ou seja, podia ter 7, podia ter 6, podia ter 8. Inclusive a última composição era 8, agora são 9. Não pode ter nem mais nem menos. Cada diretor tem que cumprir uma diretoria só. Beleza? Dentro das atribuições do Banco Central, está de emitir papel moeda. Por que quem emite? O Banco Central, como ele emite papel moeda, quem autoriza a emissão é o Conselho Monetário Nacional. E quem imprime a impressão é a Casa da Moeda. Beleza? Executar o serviço de meio circulante. Executar o serviço de meio circulante é fazer com que adaptar a real necessidade da economia. Lembra dessa frase que lá no Conselho Monetário Nacional? Aquela coisa traz com que uma obrigação que o Banco Central execute na prática, que é executar o serviço do meio circulante. Meio circulante é o dinheiro, tá? Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Um dos instrumentos que eu falei aqui atrás, ó, que é o redesconto, ele é um instrumento, ó, ele consta aqui, ó, ele é uma das atribuições do Banco Central, é executar o redesconto, executar o open market, que é realizar operações de redesconto, certo? Aqui é o redesconto. O redesconto é o empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras que estão com caixa com falta de recurso. Então o Banco Central pode emprestar dinheiro, viu? Não, mas não para mim, não para pessoas normais. Tem que ser para instituições que estejam com caixa faltando, né? Efetuar operações de compra e venda de título público, aqui é o open market. Porque antigamente o Banco Central, ele emitia títulos públicos. Hoje em dia quem faz isso é o Tesouro Nacional. Então, o Banco Central, hoje em dia, ele só faz comprar para executar. Então, basicamente é um leilão que ele faz na parte quando for para efetuar a compra. Exercer o controle de crédito, essa parte aqui é para tentar cumprir aquela determinação que o CNN, como ele é o cara que fixa diretrizes da política creditícia, então o Banco Central vai lá e executa essa política, exerce o controle, exerce a fiscalização, estabelecer as condições para o exercício de qualquer cargo de direção no instituição financeiro. Ou seja, se você numa instituição financeira tiver um cargo de direção, que é o diretor, o cara que é o chefe do regional, esses caras que são chefia, esses caras têm o cargo deles é tudo disciplinado pelo Banco Central. Vigiar a interferência de outras empresas no mercado financeiro e de capitais e controlar o fluxo de capital estrangeiro no país. Isso aqui é para nós tentarmos controlar a nossa soberania em relação ao nosso mercado de crédito, mercado monetário, para que o Banco Central possa vigiar e acabar com essa interferência. Certo? Ó, receber o recolhimento compulsório, que é o último instrumento de política monetária que eu tinha falado, que era o redesconto, o open market e o depósito compulsório. O depósito compulsório, a gente vai falar todos os instrumentos com melhor qualidade mais na frente. Mas só para adiantar, o depósito compulsório, ele é um valorzinho que fica guardado na instituição financeira obrigatoriamente. Então, por exemplo, se eu chegar lá com R$100 no Santander e meus R$100 o Santander quiser emprestar para outra pessoa, como o exemplo do Joãozinho que o Joãozinho deixou lá, aí o Mário pegou, enfim, aquele exemplo ali. Se o Santander quiser emprestar dinheiro, pode, mas não pode ser todo o valor. Por quê? Porque existe o depósito compulsório. Uma parte do dinheiro tem que ficar guardada no banco. O Banco Central obriga que esse dinheiro fique pelo menos uma parte guardada lá no banco, sem o banco poder emprestar para ninguém. Essa tomada, essa medida de ter o depósito compulsório serve para que a gente consiga diminuir o efeito multiplicador do crédito. Beleza? Autorizar o funcionamento das instituições financeiras, exceto quando ela for uma instituição estrangeira. Quando uma instituição financeira quiser funcionar aqui no Brasil, se for eu e outra pessoa quiser abrir um banco, a gente só chega no Banco Central, pega a papelada, mostra o dinheiro, compra as coisas, mostra que nós estamos com um sistema eficiente, vai na junta comercial e abre o banco, beleza. Se for uma instituição financeira estrangeira, para essa instituição funcionar no Brasil, além de tudo isso que eu falei agora, ela vai precisar também do decreto, de uma autorização via decreto do Poder Executivo Federal, beleza? O presidente da República tem que expedir um decreto.
Por que isso? Porque também, como a gente vai definir um pouco da soberania em relação ao nosso mercado. Se um banco de fora vem abrir uma agência aqui, esse banco poderia levar o nosso dinheiro para lá e diminuir o nosso valor, né, da nossa moeda. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. São instituições fiscalizadas pelo Banco Central. Ó, todas as instituições financeiras, todas, são fiscalizadas pelo Banco Central, beleza? Tem algumas instituições, as instituições que trabalham com valores imobiliários, essas instituições, elas são fiscalizadas pela CVM, mas não deixa de ser fiscalizada pelo Banco Central. Por quê? Porque ela também é uma instituição financeira. Então ela é fiscalizada pelas duas, beleza? Vamos responder as questões aqui para encerrar o bloco. Responsável por fiscalizar as companhias hipotecárias. Vamos lá, quem é que fiscaliza? CMN a gente já sabe que não é. Caixa Econômica a gente já sabe também que não é, porque ela é um agente operador. Quem é que fiscaliza? O Banco Central ou a CVM? Qual das duas aqui é o correto? Banco Central. Por quê? O Banco Central fiscaliza todas as instituições financeiras, todas, certo? E companhia hipotecária não trabalha com valor imobiliário. Se trabalhasse, até que seria fiscalizado pela CVM. A atual composição dos dirigentes do Banco Central conta com quantos diretores? Essa questão que eu coloquei de Maldorso, eu queria já adiantar que esse está desatualizado, né? Que é um assunto novo, então são 9 diretores, beleza? 9 diretores. Dentre as funções do Banco Central, o Bacen pode citar o quê? Quais são as funções do Banco Central? Definir a meta de inflação? Não, quem define a meta de inflação é o CMN. O CMN determina a meta de inflação. Autorizar a emissão de papel moeda. Quem autoriza a emissão de papel moeda também é o CMN. O Banco Central apenas emite a moeda e a Casa Moeda imprime. Realizar, estimular e defender o direito dos investidores. Isso aqui não é papel do Banco Central, beleza? Realizar operações de redesconto bancário. Sim, entre os instrumentos de política monetária, um é o redesconto, beleza? E isso sim é papel do Banco Central. Então, pessoal, para a gente encerrar, era só isso mesmo. No próximo bloco, a gente continua com a CVM. Valeu!